E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Tem um monte de diferentes assuntos que eu queria conversar com vocês hoje, mas eu tenho que escolher um porque eu só tenho 16 minutos e então vamos atender a maior quantidade de pedidos. Quem vê pensa que eu sou uma celebridade quando eu falo a maior quantidade de pedidos foram literalmente 4 pessoas. Vou falar sobre o Lula. Você não se choca, você não fica indignado? O que você tem a dizer? Eu quero escutar o que você acha desse negócio todo. Eu acho que o mais indignante, ele não é o que aconteceu essa semana. Ele não é o Lula ter sido solto. O que mais indigna é a história de todo esse processo. É a história de todo esse processo que culminou nisso. Alguns anos atrás, a gente fez uma coisa muito legal como sociedade. A gente pegou uma coisa que o Brasil sempre soube que existia, mas nós colocamos num papel e falamos, olha, o esquema era desse jeito aqui. Então, corrupção ela sempre existiu, a compra do Estado por pessoas muito ricas sempre existiu. Se você pegar os livros de história e voltar lá para as capitanias hereditárias, evoluindo a sociedade, assim, de como os títulos eram dados, evoluindo para a política do café com leite, você vê que assim, sempre o que é a volta de cabresto, procura aí de onde vem essa expressão. Quando você vai estudando a história do país, você vai ver a formação de pequenos grupos de pessoas absurdamente ricas que se espalharam aí em setores como o bancário, como o tráfico de drogas e assim, um pequeno grupo de pessoas é dono de praticamente todo o país e ficou escancarado o quanto esse pequeno grupo ele maquina o Estado, comprando o executivo, comprando o legislativo, comprando o judiciário. O judiciário a gente não tem provas, mas assim, são escancarados. Eu não estou dizendo que o STF é inocente, senão vou começar a falar que eu estou passando pano para o STF. Mas, pelo menos até onde eu sei, até onde eu me inteirei do assunto, eu não vi eles envolvidos nesse esquema. O que esse esquema ele mostra? A partir do corrompimento do executivo, vários presidentes, mas o presidente da vez, Luiz Inácio Lula da Silva, sim, o mandante, um cara com extrema capacidade de articulação. O Temer desaparece perto da capacidade do Lula de articulação, que são as duas pessoas que eu vejo com maior capacidade para tal atualmente. O Lula, ele simplesmente, por ser corrompido por esse grupo de pessoas, ele arquitetou todo um sistema que talvez ele nem tenha criado, mas ele exponenciou isso, ele tornou isso uma coisa gigantesca. Ele comprou todo o legislativo. Isso significa que Petrolão, Mensalão, os políticos da vez eles recebiam mesadas para quê? Para votar leis de acordo com o interesse dessa elite que estava corrompendo o Lula. O Lula, ele não foi corrupto para ganhar um triplex, ele foi corrupto para beneficiar um grupo de pessoas que teve o seu patrimônio. Avalia-se, especialistas avaliam, eu tenho que procurar lá na Casa do Saber e no Quem Somos Nós, a reportagem do cara que fez um estudo sobre isso e que ele diz que a fortuna dos mais ricos do país, ela cresceu de cerca de 300 bilhões de reais para 1,3 trilhão. E eu fico repetindo essa cifra e eu vou encontrar o trabalho desse cara e vou tentar apresentar para vocês. O que acontece pega 1,3 trilhão e subtrai 300 bilhões. Não foi assim de day trade que os caras fizeram essa grana brotar. Não foi de day trade que esses caras fizeram essa grana nascer. Isso daí tem tráfico de drogas envolvido, tem as igrejas envolvidas, tem a dívida pública, que é grande parte do que compõe a renda dessas pessoas, desses grupos, desses banqueiros. Né? Por que os bancos eles têm esse lucro exorbitante? E quando um banco vai lá e lucra não sei quantos bilhões, para onde é que esse dinheiro está indo? Quem são os acionistas, quem são os donos dele que recebem os dividendos quando esse dinheiro é tirado? Então você tem todo um grupo que está na mais alta casta de riqueza do país, corrompendo políticos que maquinam o Estado para favorecer esse grupo em detrimento dessa camada que está aqui embaixo. Quando a gente fala de Mensalão e de Petrolão, a gente não fala de Lula, a gente fala de Lula ajudando a organizar um esquema de empresas e de bilionários, corrompendo todo esse sistema. Então, a Lava Jato ela não teria que ter prendido o Lula, ela teria que ter prendido absolutamente todas as pessoas envolvidas nesse esquema. Quando a gente pensa na delapidação do Estado,
E no empobrecimento do país, na ordem de 700 bilhões foi o que esse grupo fez de grana. A gente não está falando do prejuízo do desenvolvimento do país. O prejuízo do desenvolvimento do país ele é imensurável. O emprego do seu primo, do seu cunhado, do seu tio, o tanto de gente que deixou de trabalhar, o tanto de gente que se formou em engenharia e não arrumou emprego, o tanto de gente que está se fudendo desde então por causa dessa política porca que foi criada para beneficiar esses grupos que precisam do Estado quebrado mesmo, que dependem do Estado quebrado, e quanto mais pobre tiver, melhor, e quanto mais puder exportar para o preço da carne subir, para o preço do arroz subir, melhor. Isso está tendo um estrago imensurável na vida das pessoas. Só que o povo não entende isso. Por quê? Porque aplica-se desde a década de 80 uma estratégia de emborrecimento das pessoas através do ensino que não prepara o adulto para a vida pública. O ensino do Brasil prepara você para odiar política, para achar que todo mundo que é político é corrupto e que nada pode ser feito contra esses filha da puta aí. E que você precisa de um único salvador e que você participa da política do país na hora do seu voto. Acham isso? Você votou, parabéns, agora você não tá bom, impeachment. A nossa cultura ela foi moldada desse jeito e a gente tende a, seguindo esse modelo, ficar a cada 4 anos lutando pelo impeachment que deve acontecer aí por volta do 3º. E acontece ou não acontece, toda a nossa revolta é canalizada na figura do presidente, e ou tira ou não tira, mas a gente não sabe o que acontece no país. A gente não sabe o que acontece no país. Ou seja, ao invés de olhar para as medidas que estão sendo tomadas no país, a gente fica debatendo e se degladiando se fulano, que é o presidente, é bom ou é ruim. Na época da Dilma, a gente ficava falando Dilma é boa ou é ruim, e a gente se batia. E agora a gente fica falando Bolsonaro é bom ou é ruim, e a gente fica se batendo. Quando, na verdade, as políticas públicas continuam sendo tomadas, essas famílias continuam, esse grupo de bilionários continua sendo beneficiado, e a gente continua se fudendo. A gente é tão otário, mas a gente é tão otário. Você já viu o mágico que ele faz? Ele pega as duas mãos, 2 objetos. Aqui ele te distrai, com a outra ele faz o truque. Basicamente, mágica é isso. Então, você teve 700 bilhões de enriquecimento aqui, você teve a dilapidação do país inteiro que empobreceu como um todo, e você tem isso aqui nessa mão, e aqui nessa outra mão você tem o Lula. O Lula com um triplex. O Lula, ele maquinou o Estado do Brasil, e você tem infinitas provas que ele fez isso. Não sozinho, com uma corja de gente do lado dele. Você tem infinitas provas de que ele fez isso. Mas nós decidimos, entre aspas, nós aceitamos a retórica que saber se o Lula é corrupto ou não é corrupto depende da gente provar se o triplex é dele ou não é dele. Ou seja, aqui você tem 700 bilhões e mais o empobrecimento do Estado e a maquinação do Estado. Aqui você tem um triplex e a gente falando assim, essa porra é dele ou não é dele? A Lava Jato, ela estava lá para descobrir se o triplex era ou não era do Lula. Basicamente é isso. Porque se ficasse provado que aquela empreiteira fez tudo lá para ele porque ela era dele, e se ficasse provado que aquilo ele recebeu ali para ajudar no mensalão, então ele é corrupto. Se não, não é. Porque se o apartamento não for dele, não é. E cadê as provas? E a gente caiu numa retórica. Essa família, ela falou, eu não posso, essas famílias, esses bilionários, esses banqueiros, esses donos do tráfico de drogas no Brasil, eles olharam para o Brasil e falaram, se essa população se virar contra nós, fodeu. Por que fodeu? Porque vão descobrir quem que a gente é e vai rolar uma Revolução Francesa. Nós estamos na Bastilha, nós não podemos deixar que isso aconteça. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa matar a sede de sangue desse povo. Vamos dar uma cabeça, mas não pode ser qualquer cabeça. Vai ser a de um cara muito grande. Então eles conseguiram distrair a nossa atenção e colocar todo o nosso foco da luta, do combate contra a corrupção no país na figura do Lula, e nós queríamos ele preso. E nós aceitamos que ele fosse preso por uma coisa que não existiam provas suficientes de que de fato acontecia. Ou seja, nós jogamos no lixo todas as provas que tinham para incriminá-lo pela maquinação do Estado, por ter sido subornado por bilionários para, com leis, foder o país. A gente ignorou tudo isso e a gente ficou lutando para saber se esse apartamento era ou não era dele, e nós não tínhamos prova suficiente para isso. Só que não, olha só, gente, olha que maravilha. O Lula, ele não foi solto porque o apartamento não é dele. O Lula, ele não foi preso porque o apartamento é dele. O que aconteceu é que o Moro não tinha competência jurídica na vara dele. O Moro tinha uma vara incompetente para foder o Lula. Olha que maravilha. Então esse cara, ele ficou todo o tempo na cadeia porque ele não podia estar preso. Ele ficou injustamente. Você tem que engolir isso.
Por mais que você odeie a corrupção, por mais que você odeie o PT, por mais que você odeie o Lula, você tem que engolir que ele foi preso injustamente. Por que ele foi preso injustamente? Porque ele não podia ter sido julgado pelo Moro. Por que ele foi preso injustamente? Porque talvez esse apartamento não seja dele, porque você não consegue provar. Não que não seja, mas judicialmente talvez esse apartamento não seja dele, porque você não tem provas suficientes para tal. E agora ele está solto, e ele pode ser preso pela posse desse apartamento, e agora nós vamos continuar querendo que ele seja preso por causa desse apartamento. Por quê? Porque a gente é tão burro que não olha para todas as outras provas existentes em relação à maquinação do Estado da qual ele participou. Então, quando você pergunta para mim, Fausto, você não se choca que o Lula tenha sido solto? Eu falo, não. Por esse triplex aí, ele tinha que estar solto mesmo. O que me choca é ele não ser preso por todo o resto que ele fez. E a gente está achando que a corrupção está centrada na figura do Lula. Sabe o que o Centrão fez quando o bicho estava pegando no Mensalão e no Petrolão e eles ficaram realmente com medo? Eles viram que não dava para Dilma salvá-los e falar, cara, a gente tem que pôr o Michel, a gente tem que botar o Michel. E depois eles entraram num acordo de como é que a gente dissocia a imagem da figura do... Porque o PT não dá mais. O PT, ele tá tão emporcalhado na merda que não dá mais para você colocar um cara do PT. Como que a gente coloca um presidente que o povo siga, de forma que o povo ache que ele não faz parte dessa corrupção que todo mundo enxerga em todos nós? Vamos colocar o Bolsonaro. Bolsonaro, um cara que ficou 30 anos lá, trabalhando junto com os caras, e que pode não ter prova, pode não ter ligação direta, mas assim, se o Bolsonaro ele não sabia desse esquema, ou ele era realmente baixo clero, ou ele era realmente muito burro. E para ele ter sido escolhido como representante dessas elites que substituem, que alternam as figuras de poder, eu estou falando dos mesmos traficantes de droga, eu estou falando dos mesmos banqueiros, eu estou falando dos mesmos donos de igreja, eu estou falando das mesmas pessoas, das mesmas famílias. Para ele ter sido escolhido por essas pessoas, é porque ele, no mínimo, joga o mesmo jogo. Não é de se surpreender que a única ala da sociedade que está bem no governo do Bolsonaro e ao longo dessa pandemia são essas famílias aqui, que querem que as pessoas morram, que querem que aqueles que são tão burros ao ponto de acreditar na retórica do Bolsonaro morram com esse vírus. É esse o mundo que a gente vive. É isso que me choca. É isso que tem me chocado, é sobre isso que eu tenho falado aí há tanto tempo, nesses vídeos que vocês pulam, porque vocês não aguentam me ver reclamando. É isso. Eu vou vir com um vídeo de BDO, vai vir com muito mais views. Por hora é isso, grande abraço.